Agora a garotada, Neymar, Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora. É campeão da Libertadores 2011. Nação Santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, um programa feito por santistas para santistas. Hoje um episódio bem especial que a gente vai estar publicando aqui no dia 22 de junho para lembrar aquele 22 de junho de 2011, quando o Santos conquistou o tricampeonato da Libertadores da América, e com um convidado também muito especial, o jornalista e radialista Felipe Camargo, a quem eu já agradeço aqui pela participação. E comigo sempre aqui, Longo e Matheus, né, aqui da casa. Fala, Longo, tudo bem? Fala, Felipe, fala, Matheus. É uma honra receber o Felipe Camargo aqui. Felipe, que a gente se conheceu ano passado, 2018, mais ou menos, e eu sempre fui um admirador do trabalho dele, e é uma honra tê-lo aqui no podcast do Peixão. Show de bola. E aí, Matheus, tudo bem? Hoje só tem Felipe, só eu de Matheus, né? Todo mundo Felipe. Prazer fazer o programa hoje especial, né, sobre a conquista do Santos do Tri da Libertadores. Deve demorar para o Santos ganhar uma Libertadores de novo, então é bom relembrar essas conquistas e falar com o Felipe Camargo, né, que sabe tudo de Santos, cobriu o time na época, então vai ser um prazer. Bom, Felipe, obrigado aí pela presença mais uma vez. Vai enriquecer muito aqui o nosso debate, a sua experiência, né, como jornalista, inclusive cobrindo, né, aquela competição que foi histórica para o Santos. Então, queria que você desse um alô inicial aí para a Nação Santista. É um prazer poder estar com vocês, eu agradeço o convite. Longo, Matheus, Felipe, vai ser muito bacana poder estar relembrando esse 22 de junho de 2011, assim como toda a campanha, né, da Libertadores, que foi uma campanha muito legal de se acompanhar também. Show de bola. Bom, Felipe, a gente faz sempre uma apresentação breve, né, do nosso convidado aqui. Pode acrescentar o que você quiser aí, a gente faz um currículo breve aqui, mas a gente sabe que sua experiência é bem grande. O Felipe, como falei, né, jornalista e radialista, trabalhou já pela ESPN, pela Santos TV, já teve também um canal sobre tática, né, uma análise tática com o Caio Couto. Tem um Instagram bem movimentado, né, inclusive eu vou pedir depois para o Felipe passar, né, o Instagram dele para o pessoal seguir, que ele faz lives, tem feito lives aí, inclusive com figuras políticas do Santos, que é bem interessante, né, para que o Santista já vá tendo uma noção do que esperar nas eleições aí. Também já atuou como assessor de imprensa, enfim, um currículo bem abrangente aí do Felipe, e vai acrescentar muito aqui, porque como a gente falou, cobriu bem de perto, né, aquela Libertadores América de 2011. Bom, nesse primeiro bloco, a gente gostaria de falar um pouquinho daquela primeira fase, né, da competição. Uma primeira fase complicada, o Santos começou ali com a Adilson Batista, capengando bastante. O Muricy Ramalho já chega com uma bucha na mão, porque não podia nem empatar, né, naquela primeira partida contra o Cerro Porteño, sem contar ali com o Neymar, né, e enfim. Uma série de problemas, né, aquelas expulsões ali meio esquisitas daquele jogo em que ele viu ali do camarote na Vila Belmiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, de como foi acompanhar esses bastidores, essa troca de técnicos, toda aquela insegurança, né? Porque o Santos poderia cair na primeira fase, né? E de repente se classifica e embala depois, né? Queria falar um pouquinho dessa primeira fase e contar um pouco a sua experiência para a gente aí. Pois é, então, 2011 foi um ano de mudança profissional para mim também, porque eu comecei a Libertadores trabalhando pela Rádio Cultura de Santos. E na Rádio Cultura de Santos a gente não viajava para acompanhar os jogos, mas todos os jogos na Vila, o dia a dia no CT, isso era algo sagrado, e tanto que eu e na época o Fúvio Feola, que era o meu companheiro de reportagem na Rádio Cultura, nós tínhamos de cabeça ali todos os jogadores do elenco, conhecemos todos os profissionais do centro de treinamento, dirigentes, enfim. Então, o ano de 2011 foi um ano em que eu pude acompanhar de perto, né, a formação daquele Santos, que o Santos campeão de 2011, na verdade, ele se inicia logo depois da conquista da Copa do Brasil. O Santos conquista a Copa do Brasil
com o Dorival Júnior, tem o episódio com o Neymar diante do Atlético Goianiense numa partida da Vila, que todo santista lembra, que o Dorival queria uma punição exemplar ao Neymar, conseguiu um jogo contra o Guarani, mas vinha um jogo contra o Corinthians, o Dorival queria que contra o Corinthians o Neymar ficasse de fora, a diretoria entendia que não, e nesse braço aí de ferro, quem acabou saindo foi o Dorival. Algumas contratações aconteceram, Marcelo Martelotti foi o técnico e virou o ano com Adilson Batista chegando ao clube. E o Adilson levou o Santos aí com um Santos não muito convincente. E depois de um empate contra o São Bernardo na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista, 1-1, já tinha estreado também com um empate contra o Deportivo Táchira na Venezuela sem gols, tinha um Santos que não convencia muito. E aí a diretoria entendeu buscar outro treinador no mercado. E eu lembro muito bem que esse momento de mudança foi o período em que eu saí da Rádio Cultura e fui contratado pelos canais ESPN. Bacana. E eu lembro que eu peguei o telefone, isso foi num dia 13 de março. Aí depois a gente precisa ver se acho que já tinha tido jogo com o Cerro Porteño, que o Martelotti comandou, se eu não estou enganado ainda. E aí depois pegou o jogo com o Colo-Colo, derrota lá no Chile 3-2. Esses dois jogos, o jogo do Chile eu não estava em loco, nem o da Venezuela. O da Vila 1-1 com o gol no último minuto de pênalti, num pênalti feito pelo Edu Dracena, eu estava. Eu liguei pro Luiz Álvaro na época, eu falei, Luiz, me dá uma moral. Esse lance. Pois é. Eu liguei pro Luiz Álvaro, eu falei, Luiz, me dá uma moral, cara, eu tô chegando na ESPN, eu só estreio oficialmente amanhã, mas os caras estão debatendo lá no bate-bola sobre o possível técnico do Santos. Eu sei que você tá querendo o Muricy Ramalho e tal, e os caras falaram que se você topar, eles vão querer falar contigo. E o Laor topou, cara, e eu passei o telefone do Laor, eu participei pela primeira vez, pode-se dizer, de um programa na ESPN, nessa entrevista com o Luiz Álvaro, em que ele admite que há interesse, porém o Santos não poderia fazer nada além de sonhar, porque o Muricy ainda era técnico do Fluminense. Passaram ali uma semana, o Muricy saiu do Fluminense e foi contratado. E como vocês bem lembraram, a grande virada já começa no 3-2 contra o Colo-Colo na Vila, com o Muricy na tribuna da Vila, em que eu estava nesse jogo. E depois, em Assunção, a grande estreia do Muricy, sem Neymar, sem Elano e sem Zé Love expulsos, Exato. mas com o Ganso endiabrado, resolvendo a partida. Danilo e Maicon Leite fazem os gols da vitória, e a partir dali o Santos dá um grande passo para a classificação na primeira fase, né? Você estava nesse jogo em Assunção, Felipe? Não, por incrível que pareça, como eu cheguei na ESPN em março, o único jogo que eu viajei que o Santos não foi mandante foi Manizales. Eu fui contra o Once Caldas. Contra o Once Caldas, uma vitória importantíssima. É bem verdade que a vitória contra o América na Vila e depois o 0-0 que o Santos segurou lá com o Rafael catando muito, ainda não era eu como repórter, mas a chefia na época, por eu ter chegado ali em meados do mês de março para abril, já tinha um repórter que acompanhava o Santos na época. Eles entenderam que não era justo tirar o repórter que já vinha acompanhando o Santos da reta final, mas eu também estava ali, então houve um revezamento. Nos jogos da Vila e do Pacaembu eu fazia, com esse repórter que era o Sérgio Loredo fazendo o segundo repórter, mas a final da Libertadores o Loredo é que fez, e o Mundial no Japão foi o Loredo que fez. Mas toda a campanha de treinamento, todo o período ao lado do grupo eu tive com o Santos. É engraçado que essa vinda do Muricy, o quanto ela foi importante, né? Acho que o Felipe concorda, porque o time vinha numa onda ali o time nervoso, pilhado, né? E ele ajeitou a cozinha ali, e aquilo foi muito importante. É claro que o Muricy teve muitos erros depois, inclusive no Mundial, mas o na time não Libertadores seria ali ele foi campeão muito sem o Muricy. Foi uma das peças. Na minha opinião, foi uma das peças. Ele, o Neymar e o Rafael foram, para mim, assim,
três pilares claros assim da conquista, né? Eu acho que se o Muricy não chega, o Santos não teria sido campeão da Libertadores. Porque, nitidamente, só a questão técnica não é suficiente para você ganhar uma competição como a Libertadores. Para ter uma ideia, o Vanderlei Luxemburgo é o grande sonho da carreira dele. Ele não tem uma Libertadores, chegou muito perto com o Santos em 2007, na semifinal que perdeu para o Grêmio. Nem me lembro. O Vanderlei ele sempre gostou de montar times dele muito ofensivos. E na Libertadores, nem sempre você só ser ofensivo vai te garantir a classificação. Você precisa, às vezes, ser reativo, você precisa saber montar suas peças para que você saiba se defender. Uma derrota, dependendo do local da partida e do momento, pode ser considerado um bom resultado para você decidir em casa. Então, o jogo contra o América do México nas oitavas de final, eu acho que é clássico nesse sentido. Uma vitória difícil por 1-0, um gol do Paulo Henrique Ganso. O Santos viaja a Querétaro na época e o Rafael segura tudo, um 0-0 dificílimo, talvez o jogo mais difícil da Libertadores, e todos os brasileiros caem naquela fase. Eu não viajei ao México, mas eu estava num jogo no Morumbi e todos tomamos... Noite negra. Quando nós descobrimos que o Once Caldas virou para cima do Cruzeiro, cara. E ali mudou, que era o Cruzeiro que viria no caminho do Santos nas quartas de final. Né? E o Cruzeiro até então com a melhor campanha, né? Melhor campanha. O Cruzeiro fez acho, 6 vitórias, ganhou o jogo de ida contra o Once Caldas e perdeu em Minas. Daí foi surpreendente, né? O Santos tinha um time muito, assim, que sabia jogar com a bola, né? Mas muitas vezes ali era totalmente perdido na marcação, né? Acho que o Muricy ele foi muito importante para saber fazer o pessoal jogar, né, sem a bola também, né? Porque a entrada do Pagode foi fundamental, na minha opinião. O Adriano Pagode, ele deu ali um pouco mais de segurança à linha defensiva. Você dava liberdade para que o Elano pudesse sair mais para o jogo, para que o Ganso Arouca, também né? ter liberdade, e Neymar na velocidade, Zé Love, enfim. Eu acho que vocês falaram bem, né? Eu concordo com vocês. O Muricy, psicologicamente, foi fundamental no ajuste daquele Santos que vinha titubeando e perdido. Depois que ele acerta essa questão emocional, a vitória contra o Cerro Porteño, eu acho que é um marco nesse sentido, de que era possível se vencer sem Neymar, por exemplo. Depois disso, você tem o ajuste técnico, tático, que foi a entrada do Adriano. E aí, méritos de todo o elenco, de uma forma geral, para você ir ultrapassando os adversários que vinham pela frente, né? O Santos tinha um equilíbrio perfeito ali no time, entre jogadores experientes e jogadores mais novos. Porque você tem uma linha de defesa com Dracena, Durval e Léo ali, mais experientes. Aí o Danilo na lateral direita, Neymar, Ganso. Então era uma sintonia perfeita entre jovens e mais experientes. E acabou dando liga e o Muricy soube equilibrar isso muito bem. O meio era muito equilibrado também, né? Porque tinha o Adriano, como o Felipe bem disse, ali que marcava demais. Eu estava até vendo as imagens daquela retransmissão que a Globo fez da final, né? Como o Adriano e o Arouca jogaram naquele jogo, né? E o meio campo era muito equilibrado. O Arouca realmente fez um ano ali impressionante, uma competição muito boa. Era um time que jogava muito bem mesmo com a bola no pé e, na minha opinião, é um time inesquecível mesmo. E vocês lembrando, né, de algumas peças, e eu fiz algumas lives, como vocês lembraram, né, na abertura do podcast. Conversei, por exemplo, com o Fernando Silva, que foi o gerente de futebol do time do Santos em 2010 e 2011. Tiveram algumas contratações que o Santos fez para o início do trabalho em 2010 que foram apostas, mas que dedos do gerente de futebol, que era o Jameli, do Fernando Silva, que era o executivo, e com o aval do Dorival, que era o treinador. E naquele momento em que o Santos traz o Arouca, houve aqui em Santos a crítica foi geral. Imagina, que loucura você trazer um cara que está encostado no São Paulo, liberar um dos nossos principais jogadores, que era o Rodrigo Souto. Mas Rodrigo Souto era ídolo, né?
do elenco. E aí o Santos traz o Arouca, o Wesley volta de empréstimo do Atlético Paranaense, que o Antônio Lopes... O Wesley surgiu na base do Santos como um atacante de ponta. Ele vira segundo volante. E aí no Santos de 2010 o Wesley, segundo volante, dá muito certo. E então, assim, eu só resgatei um pouco isso para a gente lembrar que a montagem de 2010 é fundamental para que o de 2011 dê certo. Algumas peças vão embora, como o André, por exemplo, que não permanece. O Zé Love é uma das contratações que o Santos teve um dos maiores retornos financeiros. O Santos vendeu o Zé Love por quase 10 vezes mais do que ele contratou. O Zé Love chegou para teste no Santos. Passou e caiu nas graças do Neymar, deu super certo, e por mais que ele perdia gols absurdos, mas ele fazia gols importantes também em momentos. Então foi um cara que deu também muito certo. E a entrada do Adriano no meio-campo libera o Arouca, libera o Elano. O Ganso pode com tranquilidade também fazer as armações sem se preocupar tanto com marcação. Então é um ajuste tático que o Muricy encontra com a entrada do Adriano, que é fundamental na fase final da Libertadores 2011. É isso. Bom, agora num segundo momento, a gente queria que o Felipe comentasse um pouco esse andamento, né? Teve essa primeira fase complicada, mas depois com um final feliz aí, e aí vem toda aquela a luta, né, contra o América, depois 11 Caldas com o Neymar perdendo pênalti. Queria que você comentasse um pouco como foi tudo isso até essa final, né? Acho que foi a primeira final que você cobriu de Libertadores. Sim, de Libertadores, se eu não estou enganado, sim. Né? 2003 ainda eu não estava trabalhando efetivamente, eu comecei em 2004. Em 2004 eu fiz uma final de Copa do Brasil, mas porque eu trabalhava na Rádio ABC de Santo André, e o Santo André foi finalista da Copa do Brasil, campeão, e para a cidade de Santo André foi sensacional, embora eu seja de Santos, mas eu fiz faculdade lá no ABC, em São Paulo, e aí, na época, trabalhando na Rádio ABC, foi uma grande experiência ter feito aquela cobertura, novinho de tudo ainda, juvenil. E aí teve, né, a experiência de ter a minha primeira viagem internacional. Aí da Colômbia foi minha primeira viagem internacional. Legal. Então, a cobertura do jogo na Vila, nós já tínhamos a dimensão da dificuldade que o América poderia proporcionar para o Santos. O América que tinha sido o algoz do Santos em 2008, quando o Santos caiu na fase de quarta de final da Libertadores, não sei se vocês lembram. Um jogo bem polêmico, né? Não, polêmico. Para variar, o Matheus já se exaltou já. Então, para quem não lembra da campanha de 2008, o Santos passa da fase de grupos com o gol do Trípode, quase no último minuto, contra o Deportivo Cúcuta da Colômbia. O Emerson Leão era o técnico, aquele Santos de Molina, Trípode, né? Kleber Pereira. Kleber Pereira, Kleber, Marcinho Guerreiro. Kleber Pereira, isso. E aí o Leão estava expulso nesse jogo contra o Cúcuta, estava ali na entrada do vestiário da Vila Belmiro, do gol do placar eletrônico. Ele ficou escondido ali. Quando o Trípode faz o gol, acho que toda a imprensa, Leão, todo mundo quase invadiu o campo, porque foi o gol da classificação. O Santos pega o mesmo Cúcuta na fase de oitavas de final e encontra o América do México nas quartas, que, como vocês bem lembraram, o jogo de volta que teve o de ida e o de volta foram cheios de polêmicas. De um América que chegava embalado depois de uma eliminação histórica sobre o Flamengo, que tinha o Cabanhas, né? No caso, o América. Sim. Eu não estou enganado, estou viajando, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Era do Cabanhas. Isso. A queda do Santos naquele 2008 deixou para muitos aqui em Santos aquela marca de, cara, o América é sempre um osso duro de roer. E o reencontro em 2011 trouxe um pouco dessa história, não tinha como fugir. 3 anos depois, o Santos reencontra o América do México. Aí, eu não lembro, o Rosinei, que foi do Corinthians, ele teve no América, eu não lembro se foi em 2008 ou se foi em 2011, mas eu lembro que no reconhecimento do gramado, ainda pela rádio, não, já era pela ESPN, eu fui fazer o reconhecimento do gramado, eu lembro que eu entrevistei o Rosinei, e a gente ia fazer o reconhecimento, acompanhar a atividade no dia que antecede o jogo.
E ali a gente percebia, pelo treino, pelos jogadores que ali faziam parte do elenco do América, que o jogo seria muito difícil, que o Santos precisaria fazer o resultado na Vila para não sofrer tanto no México. Fez 1-0, pouco. Era um resultado errado, mas que era uma vantagem. Lá em Querétaro, o Rafael fechou o gol, foi importante, foi decisivo. E o Muricy me disse também na live que nós fizemos pelo Instagram que lá naquele momento o Santos sentiu que poderia ser campeão quando passou pelo América. Mais ainda quando eles chegaram no aeroporto voltando para o Brasil e tiveram a informação de que todos os brasileiros tinham caído na fase. Só o Santos seguia. Então que isso motivou ainda mais. O Santos pegaria um Cruzeiro nas quartas de final. Isso eu acho que seria um peso maior, um clássico brasileiro, do que um duelo contra o time colombiano. Fiz a minha primeira viagem internacional, com vários medos de avião que eu tenho medo de altura pra caramba. Chegamos em Bogotá e depois pegamos um voo de aqueles aviões dupla hélice, parecia um teco-teco. Nossa. E estava no mesmo voo que o meu. Na época me tranquilizou um pouco, imaginando, não vai cair, né? Tem gente importante no avião, não vai dar nada. E chegamos em Manizales, uma cidade a 2.800 metros de altitude, onde você ainda não sente tanto os efeitos da altitude, mas uma cidade muito aprazível, em que os brasileiros foram extremamente bem recebidos, mas que alguns companheiros de imprensa tiveram dificuldades para chegar em Manizales, porque não tinha voo, não tinha teto para o avião chegar, e eles tiveram que vir por Pereira, que é uma cidade no caminho entre Bogotá e Manizales, só que a serra é extremamente sinuosa, cara. Muita gente vomitou, muita gente passou mal. Eu só queria me recordar, não tenho certeza, acho que o Santos teve que fazer essa viagem também de ônibus. E alguns jogadores passaram mal. Mas o jogo foi muito bom, o Santos venceu por 1-0, o Neymar foi caçado os 90 minutos, saiu chorando. Presenciei essa cena do Neymar sendo carregado no colo por 2 seguranças, chorando dentro do vestiário lá de Manizales. E, enfim, aí o Santos no Pacaembu empatou por 1-1. Foi o jogo em que o Renteria foi muito bem e que depois gerou a contratação do Renteria ao Santos. Verdade. Então, assim, deixar falando, gente, vão me cortando aí, porque senão eu vou levando. Mas... Não, pode falar. O legal do time do Santos também é que o Ganso ficou muito tempo machucado, né? Perdeu muitos jogos, mas ele foi muito importante na primeira fase, nesse jogo das oitavas da América do México. No segundo jogo, ele dá aquele passe direto para o Arouca. E o Santos, em 2011, tinha banco, né? O Felipe pode lembrar. O Santos tinha o Jonathan, Pará e Danilo para lateral. O Santos tinha o Alan Patrick, que entrava muito bem no meio campo. Tinha o Michael Leite, que foi muito bem contra o Seu na primeira fase. Então, Bruno Rodrigues e Bruno Aguiar na zaga. Léo e Alexandre na lateral esquerda. Então, o Santos tinha banco. Diferente do ano passado e outros anos, que o Santos não tem banco, esse time do Santos tinha várias opções para o Muricy Ramalho mexer no time. Sem dúvida. O Muricy era tricampeão brasileiro. Tinha o título... não. O Muricy era tetracampeão porque foi o tri do São Paulo, o quarto com o Fluminense em 2010. Então o Muricy chegava naquele Santos com uma baita bagagem e querendo também, sem dúvida nenhuma, o título da Libertadores e conquistar outros títulos com o Santos. E ninguém mais do que o Muricy sabia a importância de você ter um elenco muito equilibrado para buscar a conquista de uma competição como a Libertadores. Então foi fundamental o elenco como um todo. Tinha Neymar, tinha Ganso, tinha Elano, Arouca, sim, um baita time. Mas se você não tem peça de reposição, você pode naufragar no meio do caminho. E depois para o restante da competição. Aí o Santos reencontra, né, o Cerro Porteño na semifinal, que foi até um bom negócio, né? Um adversário que o Santos já conhecia bem e que conseguiu duelar de uma forma bem convincente, tanto no Pacaembu, a vitória por 1-0, quanto o empate lá no Paraguai, porque o Santos saiu logo na frente no começo do jogo. Isso foi importante, mesmo 3-3, mas ter saído na frente deu uma boa
moral para o Santos para buscar a vaga na decisão. Não sei se vocês lembram de mais detalhes. E foi o gol do Zé Love, né? O Zé Love estava sendo criticado na imprensa. Você pode até falar que o Zé Love era criticado por falta de gol. Eu acho que foi uma falta, cruzamento. O Zé Love de cabeça faz 1-0. Então aquele gol do Zé Love valeu por 30 que ele perdeu, né? Foi muito importante. Foi um jogo em que o Zé Love foi fundamental. O Zé Love sempre foi muito criticado. Muitos entendiam que o Zé Love não tinha condição de nem fazer parte do elenco. Porém, eu não concordo a partir do momento que você tem um jogador que é extremamente esforçado, extremamente dedicado, e por mais que o Zé Love tivesse algumas limitações técnicas, ele tinha uma força de vontade que ajudava muito dentro do grupo. Então, por isso que o Muricy muitas vezes colocava ele, foi por isso que ele conseguiu o espaço dele dentro do elenco, e dentro da conquista que o Santos teve, o Zé Love, ele tem também a sua parcela, porque pode não ter sido um grande goleador, mas foi um jogador que se esforçou e marcou gols importantes para o Santos. Tem um atacante aí nessa lista que vocês lembraram, que quase não jogou e era para ter sido o grande camisa 9 do Santos. Vocês lembram quem era, não? K9. Quem? K9. Keirson. Exatamente. O Keirson era para ter sido o grande centroavante desse Santos na Libertadores. Porém, o Keirson, com inúmeros problemas, não conseguia jogar, não conseguia desempenhar o futebol que o fez destaque no Coritiba e no Palmeiras, e aí foi quando começou realmente a grande queda na carreira do Keirson. O Santos tinha Neymar, Zé Love, Maicon Leite, Diogo, Keirson e Richelli como opções de ataque, né? Ele começa a Libertadores com o Diogo, né? Exatamente. O Adilson Batista, né? Diogo, que foi um atacante que conseguiu marcar muitos gols pela Portuguesa, e que quando chega ao Santos, ele chega da Grécia e chega também com o status de poder ajudar o Santos no ano de 2011. É engraçado porque é a gestão do Lauro ali naqueles 2 anos, né? Depois teve mais um pouquinho no segundo mandato, mas e aí depois ele se afasta, né? Mas ele conseguia pensar boas peças, né? Como você bem destacou no começo, mas sempre há essa chance de dar errado, né? Porque o Keirson e o Diogo, que vieram com uma boa expectativa, foram 2 decepções, né? O futebol tem dessas coisas. Na verdade, eu colocaria os créditos muito mais na conta do Fernando Silva, que era o gestor executivo de futebol, o Jameli, que era o gerente, e o Dorival Júnior como técnico, que também dava o aval. Então, a montagem do Santos de 2010 passa muito por eles, né? Porque não só as contratações acabaram vingando, mas a molecada que vinha da base também. O Ganso vinha desde 2008, batendo no profissional e voltando, batia no profissional e voltava. Aí em 2010 ele consegue crescer junto com o Neymar e com outros garotos André, que já vinham tendo algumas oportunidades no ano anterior, com o Vanderlei Luxemburgo na reta final da temporada 2009, mas que não conseguiram desabrochar, vamos dizer assim. Em 2010, nas mãos do Dorival Júnior, isso acontece, e aí, somando a um equilíbrio entre juventude e experiência, um Santos que consegue ir longe, né? A figura do Marquinhos também foi muito importante em 2010, e em 2011 já não tinha, né? O Felipe Anderson, que foi um dos jogadores muito criticados pelo Muricy Ramalho, principalmente depois da Libertadores, a temporada de 2012, muita influência dos familiares, que o Muricy entendia que eram influências erradas, que não ajudavam o Felipe Anderson, né? Mas o Felipe fez parte desse elenco campeão da Libertadores. O Robinho, do Cruzeiro, do Palmeiras, que na época chegou do Mojimirim ao Santos, ainda como Robson, e muita gente evitava chamá-lo de Robinho por causa de uma eventual comparação com o próprio Robinho, né? Mas o Robinho fez parte dessa campanha, assim como Alan Patrick, que fez o gol da vitória contra o Once Caldas
lá na Colômbia. O gol da vitória por 1-0 foi do Alan Patrick. A parte do Alan Patrick, né, que o Felipe disse, foi interessante porque, até remetendo um pouco ao que o Matheus falou do elenco, né, porque na ausência do Ganso, o Alan Patrick fez partidas bem interessantes ali, cumpriu bem aquela função ali na meiuca também, e o Santos não sentiu tanto a ausência do Ganso, apesar do Ganso estar voando naquele ano ainda, né? Tem uma categoria muito grande e, na minha opinião, ser mais jogador do que o Alan Patrick. Mas não fez tanta falta, né? Pois é, nós tivemos um Santos que acabou tendo o seu equilíbrio com a saída, com a entrada de peças, mas que no final das contas, né, pelo trabalho desenvolvido pelo Muricy com a comissão técnica, eu acho que nessa hora o dedo da comissão técnica, o olhar clínico dos dirigentes acabam influenciando para que justamente nessas mudanças de peças, por mais que a gente imagine que vá ser muito sentida por parte do elenco, que se consiga desenvolver o trabalho e não haja tanto reflexo dentro de campo. E aí um Santos que, com tudo isso que nós já contamos aqui, relembramos, chega à decisão diante do Peñarol, motivado, favorito, mesmo sendo diante de um tradicional time do futebol sul-americano. Vocês lembram quem era o técnico, né, do Peñarol? Depois veio fazer muitos trabalhos aqui no Brasil. Diego Aguirre. Felipe, uma pergunta para você que eu vi uma live do Rafael Cabral, né, que para mim foi um dos caras mais importantes para o título do Santos, que ele fez com o Ademir Quintino com o Diário do Peixe, e tinha uma desconfiança porque ele era muito jovem, tinha jogado pouco. Em 2010 ele só assumiu titularidade no primeiro jogo contra o Vitória. Então tinha um debate de contratar um goleiro mais experiente para o lugar do Rafael, que o Rafael comenta que agradece o Santos, porque o Santos confiou nele para ele ser o goleiro da Libertadores. Então tinha esse debate em Santos, na imprensa, de contratar um goleiro para ser titular no lugar do Rafael? Então, na verdade, o que acontece o Santos viveu um fantasma chamado Fábio Costa por um bom tempo. Esse fantasma se deu, vamos dizer assim, nos primeiros meses, não sei se primeiros meses, mas deixa eu tentar lembrar aqui. No final de 2009 já, o Fábio Costa já não tinha tanto espaço. Fábio Costa teve alguns problemas de relacionamento com os garotos, Neymar, Ganso, né? E isso já começou a ficar mais evidente na final daquele Campeonato Paulista, que o Ronaldo fez o gol por cobertura no Fábio Costa, o Santos chegou na decisão, o Wagner Mancini era o treinador. Aí, quando chega 2010, muda a gestão, o Fábio Costa era um profissional muito ligado ao Marcelo Teixeira. Tanto que no estacionamento do Centro de Treinamento Rei Pelé tinha uma vaga que era dele, do Fábio Costa. Ninguém podia deixar o carro naquela vaga ali. Quando houve a mudança de gestão, foram 10 anos de Marcelo Teixeira no clube. Então, a nova gestão quis praticamente extinguir qualquer tipo de lembrança ou relação que qualquer coisa no clube tivesse com Marcelo Teixeira. Dentre elas, Fábio Costa, que acabou ficando às margens, e aí encostado. Foi quando... Ficou encostado, né, por um bom tempo ali, né? Foi encostado, e aí o Felipe dos Prazeres, goleiro, que era, na época, o reserva imediato em 2009 do Fábio Costa, ele passa a ter oportunidade. Você tinha Felipe, Vladimir e Rafael era o terceiro goleiro. Só que, assim como o Santos do Adilson Batista não agradava, o Felipe ele era também um goleiro muito questionado. Ele não passava a segurança que muita gente esperava. Ele foi campeão jogando pelo Santos no Campeonato Paulista de 2010. Aí, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, vem uma mudança no gol que chamou a atenção de muita gente, que foi a saída do Felipe, mas não a entrada do Vladimir, e sim a entrada do Rafael. E essa história, eu conversei com o Antônio Barbirotto, que era o preparador de goleiros do Santos na época, e o Barbirotto lembrou que ele bateu o pé com o Fernando Silva, que era o gestor do Santos em 2010,
de que ele punha a mão dele no fogo, de que ele entendia que o Rafael estava melhor preparado do que o Vladimir, que já tinha mais quilometragem dentro do profissional. Então, foi uma aposta feita pelo Barbirotto, que era o preparador de goleiros na época, e que foi comprada pelo Dorival, pela comissão técnica, pelo clube de uma forma geral, e o Rafael foi muito bem. Personalidade, demonstrando segurança. Naquele ano de 2010, o Rafael tinha sido vice-campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, chegou a pegar pênalti, e mesmo muito jovem, o Rafael conseguiu, ainda em 2010, com algumas desconfianças, mas o ano de 2011 do Rafael foi, assim, fantástico. E fez com que definitivamente o torcedor do Santos esquecesse o Fábio Costa. Então, 2010 tiveram algumas desconfianças, mesmo o Rafael não demonstrando falhas, mas a desconfiança era na questão de muito jovem. Em 2011, o Rafael pôs ponto final a isso e se tornou, como vocês todos sabem, o goleiro mais jovem a conquistar até então uma Libertadores da América. É um jogador que eu como santista, gostaria demais de ver de volta, viu, Rafael? Acho que tem uma identificação muito grande com o Santos e, para mim, é um goleiraço. Sem dúvida, sem dúvida. Foi, enquanto teve no Santos, marcou uma era, mesmo jovem, e, sem dúvida, se um dia ele resolver voltar ao Brasil, eu acho que passa a ser aí, hoje ele está no futebol inglês, né? Mas se ele quiser voltar ao Brasil, eu acho que teria uma boa oportunidade ao Santos. Eu que nesse momento eu não concordo com a presença do Everson, eu acho que o Vanderlei é melhor, mas eu também não. Por uma decisão técnica, o Everson acabou ganhando a titularidade do gol do Santos. O legal do Rafael é a personalidade dele, né? Depois daquela derrota lá pro Colo-Colo do Chile, ele falando com torcedores e garantindo que vai classificar, olha no meu que nós vamos classificar. Então, só com 19, 20 anos, o cara tem essa personalidade. Eu acho que isso também me impressionava muito no Rafael. E um momento em que tudo conspirava contra ali para o Santos classificar, né? Era uma situação bastante complicada, porque tinha 2 empates e uma derrota. Agora, uma parte que me chamou a atenção do que o Felipe disse também foi a questão do Santos ser caçado, né? A gente vê naquelas imagens ali da final da Libertadores no Pacaembu, como o Neymar apanhou, gente. Nossa, como o Neymar apanhou e como o Santos apanhou naquele jogo, hein? Impressionante. Tática uruguaia também, né? Intimidar, time com molecada, camisa bastante pesada do outro lado. O juiz ameaçando expulsar o Neymar, né, no primeiro jogo. Exatamente. E um outro ponto também que foi interessante, porque eu gostei muito daquela Libertadores, porque o Santos tinha aquele equilíbrio, mas não deixava de ser ofensivo, né, que é uma marca do Santos, né, da molecada, ofensividade, né, a juventude mesmo. Mas como o Santos também perdia gols, né, porque naquela final ali contra o Peñarol, eu acho que dava para o Santos ter enfiado uns 5 gols ali, porque o Santos perdeu gol demais. Depois do gol contra do Durval ainda, o Santos ainda perdeu gols incríveis, né? Inclusive aquele lance que até o Kleber Machado disse que ele chegou a gritar gol, né? E o Zé Love perdeu o gol. Então, assim, como o Santos perdia gols, né? Dizem que a cabine da Globo tinha alguns convidados do Kleber que são santistas. E ali houve uma euforia com o lance, uma falta de concentração do Kleber, e por isso que acabou ele se deixando levar, achando que tinha sido gol. E, enfim, coisas de bastidores, coisas do futebol. Sim. E ele até brincou, né, na retransmissão que a Globo fez. Mas o Santos foi muito mais time, principalmente no jogo de volta no Pacaembu. Venceu só por 2-1, mas como vocês bem lembraram, poderia ter feito mais. Um Santos que foi merecedor do título da Libertadores de 2011 por tudo que construiu, pela arrancada que deu, pelos jogadores que tinham. O Santos vinha ali numa geração nova de garotos que eu acho que eles carimbaram de vez os nomes na história do Santos com esse terceiro título da Libertadores. Eles já tinham conseguido alguma outra façanha, que era o título da Copa do Brasil, um título inédito, mas essa geração bateu o campeão da Libertadores no ano seguinte, consegue um tri estadual
que desde a geração do Pelé não se conseguia, né? 67, 68, 69, aí vem aí 2010, 11, 12, enfim, é uma geração que fica para a história do Santos, independente do que venha a acontecer no futuro, eles já deixaram a marca deles na história do Santos. O Neymar, inclusive, teve lances incríveis, né? Golaço, inclusive contra o Cerro, né? Na semifinal. E você lembrou bem do Pelé, né? Você chegou a ter contato com o Pelé naquele momento? Foi emocionante ele ali, abraçando o Muricy e tudo, né? Comemorando com os jogadores. Não, daquele momento não. Eu tive muito contato com o Pelé aqui em Santos, fazendo as entrevistas. Em 2008 teve um episódio que eu brincava que eu via mais o Pelé do que via minha mãe em casa, porque 2008 foi quando o Cuca assumiu o Santos, logo depois da saída dele do Botafogo. Eu converso com o Cuca até hoje. Que passagem do Cuca, hein? Hã? Que passagem do Cuca em 2008, meu Deus do céu. O próprio Cuca admite que quando você conversa com ele, ele fala que foi um erro na carreira dele. Ele vinha de uma semifinal de Copa do Brasil com o Botafogo, eram 2 anos de trabalho, o Botafogo campeão carioca, um baita trabalho que ele desenvolveu no Botafogo, e ele achou que saindo do Botafogo ele já poderia chegar no Santos e também fazer um grande trabalho. Ele demorou 9 jogos para conquistar a primeira vitória. Aliás, é uma coisa engraçada que os trabalhos do Cuca têm isso, demora para conquistar a primeira vitória no início de trabalho. Verdade. E aí você, com o Cuca passando por essa dificuldade em 2008, o Pelé ia quase todo dia no centro de treinamento. E eu sempre tive uma mania, e hoje eu até me arrependo, mais velho, de não gostar muito de tirar foto. Com jogador, enfim, eu achava que isso poderia transparecer uma tietagem que não caberia ao meu trabalho. Mas aí o Pelé, daqui a pouco eu vi o Pelé de segunda a sexta, eu vi o Pelé 4 vezes. Caramba. Uma hora que até um companheiro de imprensa, ele olhou para mim e falou, pô, Felipe, na boa, se tu não tirou foto com ele ainda, eu acho que é um bom momento, cara, porque, pô, daqui a pouco o cara não vai aparecer mais, tu não sabe o dia de amanhã, e é o Pelé, né, cara? Aí eu fui lá e pedi para ele, acabou a coletiva, aí eu falei, Pelé, tem problema tirar uma foto? Aí tiramos uma foto. Eu tenho em casa um mural com muitas fotos na parede, na verdade, com vários registros de trabalho meu. E dentre elas tem uma foto com o Pelé, e essa imprensa tinha razão, né? Fiz bem ter tirado uma foto com o Pelé. Mas não tive contato naquela decisão, mas em muitos episódios da história do Santos, da própria carreira do Pelé, eu entrevistei e tive a oportunidade de estar com ele. Show de bola. Fala, Matheus, você ia falar alguma coisa? Perdão. É que o Felipe falou que marcou uma geração, né, com esse título do Meninos da Vila. Para mim também marcou o Elano e o Léo. Já estava marcado, né, mas o Elano e o Léo ficaram definitivamente na história do Santos. Eles tiraram o Santos da fila de 18 anos, aquela geração do Robinho em 2002, conquistaram em 2004. Daí o Léo voltou em 2009, conquistou 2010, 2011. O Elano voltou para 2011, ganha a Libertadores. Então, para mim, esses 2 jogadores ficaram de vez na história do Santos. O Elano volta ao Santos mais experiente depois da passagem dele pelo futebol europeu, né? O ano de 2011, o Elano tem uma contribuição muito grande com a experiência dele. Depois, no ano seguinte, ele vai trabalhar no Grêmio. Mas quando ele volta do futebol europeu, ele agrega muito aquele elenco do Santos. Assim como o Robinho foi fundamental naqueles primeiros 6 meses de 2010 para ajudar o Santos na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o Elano foi muito importante para a conquista da Libertadores. O Léo, que alternou entre 2010 e 2011 momentos de lesão, né? O Léo também teve a sua parcela e grande de contribuição pela experiência que tinha. Em 2009 era o Triguinho, que muitas vezes acabava fazendo ali a função do Léo, né, desde a chegada dele, com o Léo oscilando. Em 2010 o Léo chegou a jogar mais. Teve a vinda do Alexandro, que aí também em muitos momentos acabou ocupando a vaga de titular. Mas o Santos estava muito bem servido naquele setor, né? Porque depois, se a gente for resgatar, Danilo e Alexandro hoje são dos principais laterais do futebol mundial. Exato. Né? E chegaram ao Santos naquele início de década
o Alexandro e o Danilo, e foram fundamentais no trabalho desenvolvido pelo Santos para a busca da Libertadores também. Bom, gente, é isso. Mais alguma coisa a acrescentar aí? Longo, Matheus? Acho que deu pra acho que fechou. Lembrar muito, né, essa conquista histórica, né? Pô, se deixar, a gente vai ficar umas 24 horas diretas falando de Santos e da Libertadores 2011, principalmente. Mas por mim, fechou. Foi uma experiência realmente incrível, né? Aquela Libertadores ali foi uma sensação, como torcedor, assim, impressionante. Porque esse time atual também não dá... Esse time atual não dá tantas perspectivas de ganhar de novo Libertadores, então relembrar 2011 é o jeito. Eu tinha jogado a toalha na primeira fase. A hora que perde o jogo do Colo-Colo... Vai que o Santos consegue engrenar, né? Calma. Pior do que 2011, por exemplo, difícil. Quer ver? Deixa eu só resgatar aqui rapidinho, na corrida, o elenco do Santos daquele ano. Era Rafael, Aranha e Vladimir, os 3 goleiros. Jonathan, lateral direito, Léo, lateral esquerdo, Pará, que fazia lateral direito, lateral esquerdo e volante, e o Alexandre como lateral esquerdo. Os zagueiros, Edu Dracena, Durval, Bruno Aguiar e Bruno Rodrigo. Os volantes, Adriano, Danilo, Arouca, Rodrigo Possebon e Charles. Rodrigo Possebon, que hoje é dirigente da Ferroviária de Araraquara. No meio-campo, Paulo Henrique Ganso, Elano, Alan Patrick. A lista do Santos começou com o Robinho, mas aí o Robinho foi cortado e o Felipe Anderson foi relacionado. Neymar, Zé Love, Maicon Leite, Keirson. Aí tem Diogo, que estava na lista inicial, sai para a entrada do Richelli. E aí um corte também, que foi a mudança do treinador, né? O Adilson Batista sai para a chegada do Muricy Ramalho. O Tata era o auxiliar do técnico Muricy Ramalho. Tem outros detalhes aqui, eu acho que eu consigo ir lembrando aqui, se vocês não tiverem com o tempo tão exprimido. Não, pode falar. O Santos, quer ver, chamou atenção, na época, a presença do Charles, que era ex-Lokomotiv Moscou da Rússia. E ele não havia estreado por se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo. Aí o técnico Adilson Batista também optou por não relacionar o meia Felipe Anderson, que após marcar gol contra o Noroeste, declarou sonhar como oportunidade na disputa continental. Aí, dia 25 de abril, o Santos não conseguiu finalizar o acordo para contratar o Jael da Portuguesa. Lembram dele? Jael O Cruel? O Cruel. Sim. E aí não teve tempo, o Santos não teve tempo de inscrever o jogador para Libertadores. E aí a tendência era que o Jael fosse inscrito no lugar do Diogo, que estava machucado. Como não teve o jogador, o Santos fez apenas uma alteração na lista de 25 jogadores, que foi a troca do Robinho pelo Felipe Anderson. Aí lá dia 9 de maio, o Richelli foi contratado e entrou no lugar do Diogo. E aí o Richelli viajou com a delegação para Manizales para aquele primeiro jogo das quartas de final contra o Once Caldas. Enfim, se mexer vai ter história pra caramba. Se um dia vocês tiverem tempo, a gente fala da Libertadores 2012. Nessa eu viajei para todos os jogos e infelizmente 2 vezes para La Paz, onde eu passei mal toda a vida por causa da altitude. Nossa. A altitude ali é cruel, né? Não. O Santos tinha plenas condições de ter sido tetracampeão em 2012. Sim. Ali, já que vocês estão abrindo essa possibilidade de falar brevemente, o Santos chegou às semifinais precisando fazer uma boa vantagem jogando na Vila contra o Corinthians. E aí saiu derrotado com o gol do Emerson Sheik. E acabou no empate com o Corinthians no Pacaembu, sendo eliminado. A eliminação acabou, bem verdade, acontecendo na Vila Belmiro, onde o Santos tinha a sua maior força. Lembrando que o Santos passou na fase de grupos pelo Strongest, Juan Aurich do Peru e Internacional de Porto Alegre. Nas oitavas passou pelo Bolívar, da Bolívia. Nas quartas pelo Vélez Sarsfield da Argentina. Passou nos pênaltis
e aí caiu na semifinal para o time do Corinthians. Nesse, eu acompanhei os 12 jogos que o Santos participou em loco pela Libertadores. Inclusive na primeira fase, aquele gol do Neymar que foi antológico, né? Que ele sai driblando todo mundo e faz um golaço ali contra o Internacional. Na época, na Rádio Estadão ESPN, para mim, eu acho que a maior e melhor narração foi do Gustavo Villani, que estava com a gente na transmissão. E o Guga narrou de forma esplendorosa. Se um dia vocês tiverem como buscar isso na internet, é muito bacana de ouvir. Uma narração e tanto. E golaço. 2 golaços do Neymar na vitória por 3-1 sobre o Inter na fase de grupos. Um dos gols mais bonitos que eu já vi. Fala, Matheus. O Felipe falou da campanha de 2012. Tem um dilema que a torcida do Santos fica de Vila e Pacaembu. Em 2011, o Santos jogou a maioria dos jogos no Pacaembu. O Santos fez sua campanha para ser campeão no Pacaembu. Em 2012, o Santos jogou mais jogos da Vila Belmiro. Acho que o Santos jogou só um jogo no Pacaembu. E o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Corinthians. Então, mão de campo não resolve nada, é dentro de campo. Então, essa disputa de Vila e Pacaembu mostra, só se pegar 2011, 2012, que não tem grande diferença. E aquele time de 2012, Juan, Henrique improvisado de lateral direito, então, o Elan já estava em uma fase, Borges em uma fase, então eu acho que fez muita diferença essas peças em uma fase e os laterais que eram bem abaixo dos laterais de 2011. Eu acho que teve vários fatores ali que fizeram diferença, inclusive a CBF, mas isso aí é um tema para... Eu acho, só para arredondar, que eu sou um defensor de que o Santos ele pode e deve jogar em outras praças para atender a sua torcida que não se encontra na Baixada. Porém, eu entendo que a Vila Belmiro é a casa do Santos e sair da Vila Belmiro tem que valer muito a pena, porque a história de que é vendida, de que jogar no Pacaembu vale mais a pena, não é verdade. Você gasta para sair de Santos, você gasta para dormir fora de casa, o jogador tem um desgaste de traslado, que é como se o jogador fosse fazer um jogo como visitante, porque pega a serra. Mas jogador ganha bastante, ele tem que saber, isso daí é frescura, mas influencia fisiologicamente. Além de, se não tiver pelo menos 20 mil torcedores no Pacaembu, o time tomou prejuízo. E muitos jogos, e isso infelizmente é do torcedor santista, né? Uma sequência de jogos no mesmo local, cai o número de torcedores. Então, assim, é que hoje o José Carlos Pérez, que é o presidente atual, isso foi uma promessa de campanha dele, foi uma decisão política. Então ele vende a questão de que jogar no Pacaembu traz mais renda ao Santos. Se tiver casa lotada sempre. Como não tem, o Santos gasta, o Santos perde dinheiro, muitas vezes indo jogar no Pacaembu, quando poderia estar jogando na Vila Belmiro. Enfim, isso é um tema para outro podcast, sem dúvida nenhuma. É isso, gente. Felipe, se quiser dar um último alô para a Nação Santista, agradecer demais a sua participação mais uma vez, foi muito legal relembrar essa Libertadores. Tenho certeza que todo Santista aí guarda com carinho essa data, né, o dia 22 de junho. Último alô seu para a Nação Santista. É com um grande carinho que eu encerro essa participação com vocês aqui, agradecendo muito o convite e que sempre que precisarem estou à disposição e foi um grande prazer. Obrigado mesmo, um forte abraço a vocês e a toda a Nação Santista. Um grande abraço. Longo, último alô seu? Agradecer ao Felipe pela participação e agradecer à Nação Santista pelo apoio de sempre. Isso aí, Matheus. Só agradecer também o Felipe, que tem várias histórias desse time do Santos de 2011, né? Contou várias coisas de bastidores, ele lembrou essa campanha maravilhosa do time do Santos. Então é sempre bom lembrar de títulos do Santos, e esse título ficou na história, né? Porque o Santos ganhava uma Libertadores há 48 anos. Você, muito santista, não tinha visto o Santos ser campeão, então marcou demais para uma geração. E agradecer o apoio da torcida do Santos, acompanhar a gente no Instagram, no YouTube, no Twitter, o podcast do Peixão. Se inscreve no nosso canal, dá aquele like, e toda semana a gente está produzindo conteúdo do Santos. É isso aí. Também agradeço demais aí, mais uma vez, o Felipe. Foi uma honra, né, ter esse papo. Muito legal ter essa visão do jornalista ali que acompanhou, que cobriu, né?
Isso enriquece demais o debate. Agradecer muitos parceiros aí, Longo e Matheus, pelo apoio, companhia de sempre aí. E pedir para quem puder, né, claro, fique em casa, se cuide, a pandemia é algo sério, não menospreze essa doença. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, saudações tricampeões da América. Até mais.